Graça e paz, queridas, é com muita alegria e gratidão que estamos aqui para gravar agora o capítulo 4, né, do livro de Atos. E o mais importante é o propósito que estamos, né? Propósito de estarmos buscando a intimidade. Aquelas que ainda não têm o batismo com o Espírito Santo, poder experimentar essa dádiva. E aqui no livro de Atos a gente tem a comprovação de que quando temos o Espírito Santo sobre, nós podemos. Nós somos tudo aquilo que as Escrituras dizem que somos e podemos tudo aquilo que as Escrituras dizem que podemos. Amém? Vamos orar. Ó querido Pai, nós estamos aqui nesse propósito, Senhor. Nós, como mulheres que temos o desejo, Senhor, de operar milagres em Teu nome, Senhor, que os dons do Espírito Santo sejam sobre cada uma, Pai, e que esteja aqui com esse desejo, que possa buscar diante de Ti essa oportunidade, Senhor, porque o batismo nas águas é uma decisão, Pai. E o batismo com o Espírito Santo também é uma decisão que cada uma pode buscar em Ti e o Senhor pode colocar sobre cada uma aqui, Senhor. E em Teu nome pode ser liberado, Senhor, liberado os dons do Espírito Santo, dons de cura, dons de revelação, dons de visão aberta, que esses dons que vêm de Ti, Pai, mas que não somos nós que escolhemos, mas é o Senhor que libera sobre cada uma de nós. Amém? Que o Senhor dê o pleno entendimento do que o Senhor quer falar conosco, Pai, e que o Senhor possa arder no coração de cada uma aqui, Senhor, esse desejo de buscar essa intimidade, ter essa liberação, que esteja aberta, com o coração aberto, disposta e disponível, Senhor, para receber o Teu Espírito Santo. Amém. E vamos então, queridas, refletir hoje na palavra, né, no capítulo 4, onde Pedro e João estavam no Sinédrio. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviam a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder e em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiraram e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer o contrário. Todavia,
Depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitavam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal, um milagre evidente por meio deles, e não o podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que de agora em diante a ninguém mais fale nesse nome. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo, Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles o ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em que se operava a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que o Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginariam coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizeste. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar milagres e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significava filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra, por esse capítulo. Mais um capítulo de muito aprendizado. E aqui está escrito que eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. E é isso que o Espírito Santo nos traz, coragem para ir em nome de Cristo, pregar a palavra e curar e operar milagres. E é isso que Deus quer fazer com você, querida. Te encher
encher com o Espírito Santo, para ser cheia, para falar em nome dele e para curar e para operar esses milagres na vida de muitas pessoas. Amém? Receba com o coração aberto o Espírito Santo. Esteja aberta, não tenha medo, esteja disposta e disponível para ele, porque ele quer te usar. Amém? Então, vamos orar, agradecer a Deus por mais um capítulo, mais um aprendizado, que a gente tenha o pleno discernimento do que Deus quer fazer e que estejamos unidas nesse propósito, para que mais e mais mulheres sejam cheias do Espírito Santo e que possam ser liberadas sobre elas os dons do Espírito Santo para curar, para visão aberta, para revelar, para ir em teu nome. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.